Antes eram os índios puris, se refugiavam por aqui. Depois apareceram os poceiros da mineração. Abriram fazendas de cavalos, de gado, até carvão pensaram fazer. Aí trouxeram europeus. Tentaram plantar frutas. Depois começaram a vir os apreciadores da natureza, naturalistas, montanistas. É o que a gente mais gosta, é estar no meio de chaminés, de pedra, de céu, de vento. A gente procura isso na montanha, que é o lugar que junta tudo isso. É uma sensação assim de viver mais, de que o dia não é uma coisa besta, que ele pode ser muito especial cada momento dele. O Itatiaia é o primeiro parque nacional do Brasil. Por sua beleza e proximidade do Rio de Janeiro e São Paulo, o maciço do Itatiaia já despertava interesse desde os tempos do Império. Na época havia grandes visitações, não no Parque Nacional, porque não existia ainda, mas o Pico das Agulhas Negras, né, era uma região muito bonita e bem turística também. Então visitaram várias pessoas que vinham fazer, biólogos, e vinham fazer estudos sobre o Pico das Agulhas Negras. Veio dizer o Lamer, o Barão Homem de Melo, e tivemos a visita da Princesa Isabel e o Conde D, que visitaram a região da Escalada das Agulhas. O Itatiaia já foi refúgio para muitos. Dizem que escravos se escondiam em suas terras mais elevadas. Durante a Revolução de 32, moradores se protegiam dos confrontos em construções isoladas por aqui. Alda Bernardes era uma delas. Foi uma época muito bonita para nós, que nós passamos 3 meses hospedadas lá, na fazenda antiga, que era a Fazenda Monte Serrat, que onde hoje é a casa de habitação do parque. Getúlio Vargas teria construído essa casa de pedra para se esconder numa crise política. Até conspiradores se hospedaram anonimamente nesse ambiente dominado pelo mistério de grandes rochas.
As rochas do Itatiaia são resultado de processos geológicos que transformaram o supercontinente Gondwana. Existiu há cerca de 200 milhões de anos e incluía o que hoje é América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália. Esse continente se fragmentou em diversas placas tectônicas e liberou uma enorme quantidade de magma. Onde havia um fluxo de calor mais elevado do interior da Terra, se formou um magma de composição química alcalina. O deslocamento da placa tectônica sul-americana deixou diversos registros desse magmatismo, como vários maciços, de Poços de Caldas até Cabo Frio. Aqui, no Itatiaia, a maior parte desse material consolidou-se lentamente em profundidade. A erosão removeu enormes quantidades de material, expondo as rochas à superfície e formando essas canaletas típicas daqui que dão nome ao lugar. São geradas a partir de dissolução da rocha pela água, ao longo do processo geológico de milhões de anos. E essas regiões de colinas, de montanhas, onde temos nascentes, são as fontes de água de boa qualidade, são fundamentais. Hoje nós sabemos que esse recurso não é infinito, ele pode acabar e pode acabar por duas dimensões. A dimensão da escassez, falta de água, mas a dimensão da poluição. Podemos ter água abundante, mas poluída e de pouco acesso. Então, evidentemente, hoje, o recurso água para o parque, né, ele é altamente relevante, ele é fundamental, porque ele mantém a quantidade e qualidade que vai suprir os sistemas a jusante, que vai ser levada pela Bacia do Prata até a Argentina. Antes da rodovia Dutra ligar o Rio a São Paulo, o acesso à região de Itatiaia se fazia pela estrada de ferro. Na estrada de ferro, logo depois de Barão Homem de Melo, que era um barão que morreu aqui, em homenagem a ele, puseram o nome da estação de Campo Belo de Barão Homem de Melo, que era Campo Belo, Estação Barão Homem de Melo. E em seguida vinha uma cidadezinha chamada Itatiaia, que foi uma fazenda também, e a fazenda foi vendida para outros, e aqui ficou então Itatiaia. Em 1908, o governo desapropriou as fazendas do Visconde de Mauá e criou no Itatiaia um projeto agrícola com imigrantes europeus. Depois, quando o mundo vivia disputas nacionalistas, Getúlio Vargas pensava numa siderurgia brasileira e nacionalizar as reservas de petróleo. Queria proteger as riquezas do país, como as florestas e o Pico das Agulhas Negras. A gente sabe que havia fazendas na região e que não é tão difícil chegar até o cume e voltar, mas principalmente na região do Planalto havia um posto meteorológico já na década de 20, e uma moradora local tomava conta, a dona Risoleta, e ela recebia, né, esses visitantes que não conseguiam ir e retornar até uma sede de fazenda no mesmo dia. A gente tem registros nos livros que estão no arquivo do parque sobre a experiência dessas pessoas na natureza. Existia a Estação Biológica de Itatiaia, que era um lugar lindíssimo, era frequentado por turistas. Seu Mário Franco da Cruz administrava, ele era cunhado do Paulo Campos Porto, que era o diretor do Jardim Botânico, diretor aqui também. E ele convenceu Getúlio a formar
um parque nacional, que era um lugar muito bonito. Foi o primeiro parque do Brasil. Os bons ares da região já haviam sido descobertos. O exército instalou um sanatório para a recuperação de militares ao pé do maciço do Itatiaia. Foi o primeiro guarda florestal do BDF, né? Que em 1928, que não existia parque em lugar nenhum. Em 1937 foi a inauguração do Parque Nacional, foi quando Getúlio veio, que teve essa grande festa, que os pessoal da área tudo apareceu para assistir. E ele assinou lá na pedra, tem assinatura até hoje, dá para todo mundo ver. Todo ano o papai fazia uma festa de São João para os empregados. Então o Paulo Campos Porto pediu se podia fazer uma festa no dia 14, que ia ser a inauguração do parque, para o Getúlio, para homenagear o Getúlio. Aí meu pai disse, mas vai ter gente demais, eu não tenho dinheiro para fazer uma festa desse tamanho. Aí ele falou, pode deixar, meu compadre, que o parque, aqui o Jardim Botânico, no Ministério da Agricultura, banca. Então tá bom, podem fazer. Aí fizeram. Tinha lá fora um baile com sanfona, tinha no curral também com sanfona, tinha jongo, tinha 2 fogueiras e tinha o mastro de São João, São Pedro e Santo Antônio, as coisas que a fazenda todo ano pendurava, que eram as coisas que ela produzia, né? A criação do parque atendia a pedidos de muitos intelectuais. Em 1876 era André Rebouças. Em 1911, Pedro de Toledo. Em 1913, Alberto Löfgren. Sua natureza atraía visitantes ilustres. Itatiaia, 19 de maio de 1935. Meu caro Lúcio, estou aqui diante de uma manhã tão bonita, um céu, lembra um diamante, e de noite, estrelas que parecem à altura da mão. Larga por uma semana essa infecção e vem nadar em clorofila e no oxigênio. Telegrafa e anima o Otávio para que venha também. Por que você não traria poesia com você? Lembranças ao Otávio e ao Mário. Vinícius de Moraes gostava da região. A exuberância dessa natureza inspirou seus primeiros poemas. Na década de 30, se divertia com os saraus organizados pelo dono do hotel. O Donati tocava muito bem piano, e então vinha um cantor de ópera, pintores, inclusive, entre eles, que se tornou muito amigo dele, o Guignard, e que por várias vezes ficou aqui no hotel. Ele tinha problemas de saúde e o Donati queria que ele se tratasse aqui, ficasse um tempo no bom ar de Itatiaia. E em agradecimento, o Guignard pintou a cabana onde ele morava e algumas portas do hotel, além de retratos de muitos hóspedes que por aqui passaram, e nessa época essas pessoas nem sabiam que estavam sendo retratadas por um dos maiores pintores brasileiros. As instalações do parque foram desenhadas pelo arquiteto Ângelo Murgel. Com esse projeto, ele se tornou arquiteto oficial dos parques criados em Iguaçu e na Serra dos Órgãos.
projetou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ao definir modernidade na arquitetura, Nurgel citava Walter Gropius, o fundador da Bauhaus. Um estilo de autoridade para todos. A primeira casa de tijolo que tem foi essa do chefe, nós fizemos dia de domingo. O biscado, por gente ganhar muito pouco, então a gente trabalhava da semana, igual o dia do descanso da gente, que nós fizemos a casa, tudo a casa do chefe tinha aí era de barro. O hábito de apreciar a natureza no Brasil, sobretudo através de caminhadas, de escaladas e de observação pura e simplesmente, a gente pode dizer que começou na Serra da Mantiqueira, em Itatiaia. Um fim de semana no parque basta para mudar sua atitude perante a natureza. Mesmo sendo uma unidade para conservação, a meta do parque é atrair o maior número de pessoas a Itatiaia para mudar o seu olhar. A escalada eu nem considero um esporte, porque a gente não está lá para ficar em forma. Se fosse só para isso, eu acho que tem lugares mais confortáveis, né, do que num lugar que você está sujeito à chuva, a ficar com fome, a ficar com medo. Então, na verdade, pode parecer meio estranho, mas isso é o que a gente gosta. E a natureza é muito especial. Uma grande mostra da natureza brasileira. Um imenso reservatório de espécies que nos poderão ser muito úteis no futuro. Um laboratório natural para pesquisas. O Jardim Botânico é um instituto de pesquisa científica na área de botânica e contribui com dados científicos para a Política Nacional de Conservação da Biodiversidade. Por isso nós estamos estreitas relações com unidades de conservação. Nossos pesquisadores frequentemente se dirigem ao Parque Nacional de Itatiaia para fazer pesquisa e coleta de espécies vegetais. No Itatiaia, o terceiro mais abundante, que apresenta o maior número de espécies, né, com variadas formas de vida, desde ervas até as grandes árvores. Venho estudando um grupo taxonômico que são as rubiáceas, né, que é a família do café, que é o quarto maior grupo de angiospermas, ficando atrás das asteráceas, das orquidáceas e das leguminosas. A rica biodiversidade da região atraiu muitos pesquisadores do mundo inteiro que fizeram aqui seus levantamentos e estudos. O entomologista José Francisco Zican identificou no Itatiaia uma grande quantidade de insetos antes desconhecidos. Em 1997, o parque criou um programa de educação ambiental pelo qual recebe grupos de escolas. Milhares de pessoas são recebidas todos os anos. Que com isso a gente procurasse desenvolver neles o espírito crítico, a criatividade e a sensibilidade e a percepção do ambiente aqui do parque. Que esse espaço aqui fosse para eles uma extensão da escola. Que isso aqui
pudesse ser explorado ao máximo por eles como um laboratório vivo. Para que o Itatiaia possa ser sempre visitado por seus filhos e netos, é preciso preservá-lo o tempo todo. O fogo é o maior inimigo. Por isso, até pouco tempo diziam: onde há fumaça, há Marcão. Após alguns anos de serviço no parque, eu fui convidado a participar do grupo Ferve Fogo. Aí nós começamos um trabalho e logo após esse trabalho nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos. Eu fiquei perto de 3 meses fazendo treinamento na Brigada Del Rosa, em São Bernardino, na Califórnia. A gente, quando está combatendo um incêndio, enquanto um abafa o fogo com aqueles abafadores, quando um bate, quando ele tira, já tem um outro abafador logo em cima. Sempre tem que ter esse espírito de companheirismo, isso já vem desde os antigos já. Quem passou isso pra gente foi o Marcão, um grande pioneiro aqui da região. A gente aprendeu muito com ele e é isso que a gente faz hoje em dia para que a gente possa ter bom resultado no combate a incêndio. Em 2006 foram 36 incêndios, 30 na área de entorno e 6 no interior do parque. Para impedir que o fogo entre, são desmatadas faixas, chamadas de aceiros, junto aos limites do parque. Funcionam como barreiras contra a propagação do fogo. Durante muito tempo, o Pico de Itatiaia foi considerado o pico culminante do Brasil. Depois perdeu para outras montanhas um pouquinho mais altas, mas a importância paisagística do parque continua da mesma forma que era no passado. Quanto à importância biológica, isso é incontestável. É uma área que já foi muito agredida, mas é uma área que ainda tem muita riqueza e precisa ser preservada para sempre. O homem está diminuindo a diversidade biológica em todo o planeta, transformando áreas ricas em vida em áreas de monoculturas, áreas empobrecidas. Então, as unidades de conservação são absolutamente imprescindíveis e extremamente importantes. Junto ao parque estão várias cidades como Itatiaia e Resende, no Vale do Paraíba, Itamonte e Airuoca, em Minas Gerais. A área de entorno protege o parque como um colchão de amortecimento contra o impacto das atividades humanas. Em troca, essas localidades do entorno se beneficiam pela proximidade dessa natureza privilegiada. Somos 25 mulheres que trabalham com lã. Na verdade, que carda, fia e faz tudo, porque tem uma etapa que fia, outra que carda, a outra que lava. A gente pensou um dia que se por acaso a gente experimentasse a cinza do fogão de lenha e tiramos ela e fervimos, coou ela com um pano bem arvinho, limpinho, e depois com aquela água a gente colocou a lã e o bordo e pusemos para ferver e deu verde, a tinta verde. Foi uma surpresa. Uns 6 meses que a gente descobriu esse tipo de cores. A gente descobriu e passou pelas outras. As comunidades do entorno do parque
trabalham para receber os turistas. Empresas familiares produzem de artesanato a laticínios, sempre buscando uma relação de sustentabilidade com o ambiente. O solo é sagrado e sobre ele andamos, unidos, todos juntos somos um. Unidos, todos juntos somos um. Aqui no Campo Redondo tem mais ou menos uns 20 e poucos anos que vem sendo feito esse trabalho, e a importância desse trabalho local feito com a população através de uma educação informal, de uma valorização das suas vivências. Eu aprendi muito com a população aqui. Eu acho que isso foi uma forma de realmente criar uma relação de ensino-aprendizagem muito interessante, porque foi uma relação de troca. E hoje em dia eu vejo uma moçada, uma nova geração assumindo os seus postos dentro da sociedade aqui, como diretoras do centro comunitário, diretora de escola, trabalhando dentro do posto de saúde. Isso tudo é fruto de toda uma educação que partiu desse resgate da sua vida como um vislumbre de que cada um pode e deve fazer a sua parte. Eu me identifico com esse ambiente, eu me identifico com esse espaço. É onde eu me encontro, assim, é onde eu sei que eu consigo entender melhor meus sentimentos, entender melhor aquela situação. É muito uma questão de identificação. A escalada é uma coisa polar, sabe? Ou você gosta ou você não entende aquilo. E quem gosta, gosta muito, tanto que você convive com as pessoas desse meio, o pessoal só fala nisso, né? Porque é uma coisa muito bacana, é uma coisa que não tem fim. A natureza é o pano de fundo para a nossa atividade, né? Às vezes nós brincamos que o Parque Nacional de Itatiaia é o avô dos parques, né? E essa condição de avô faz dele aquele que tem a obrigação de ser um bom exemplo para os filhos e um bom acolhedor para os netos.